o Senhor é o nosso auxílio. O que eu quero compartilhar com você nessa noite, do coração de Deus para o seu coração, é que Deus manda te dizer que Ele é o nosso auxílio. Lá no Salmo 108, no versículo 12, está escrito assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Pai, nessa noite nós reverenciamos o Senhor como Deus único e verdadeiro, como aquele que era, que é e que há de vir, como Alfa e Ômega, o princípio e o fim, como aquele que não muda e nele não há sombra de variação. Nós te por causa da Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra compartilhada possa alcançar o objetivo que o Senhor quer que seja alcançado. Pois Tu mesmo dizes que toda palavra que sai da Tua boca, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Que nessa noite, essa palavra possa alcançar os corações que são um solo fértil e que todos sejam tremendamente abençoados. Bem, lendo esse texto que Deus trouxe à minha lembrança, trouxe ao meu espírito, algo nos chama a atenção. São duas situações diferenciadas aqui, mas dentro de um mesmo contexto. Porque o salmista faz uma oração e diz: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Amado, mais claro do que isso, impossível. O que o salmista está querendo deixar muito claro para mim e para você nesse texto é que nós não devemos buscar socorro no braço do homem. O homem não pode ser o nosso auxílio nas horas de aflições, nas horas de angústia, nas horas de tribulações, nas horas que estamos sendo provados. A única participação do homem nessa história é quando você e eu buscamos o Senhor nesse momento de angústia, e aí Deus, por causa do nosso clamor, da nossa intercessão, usa o homem para nos socorrer nos momentos de angústia e de aflição que estejamos passando. Isso fica muito claro aqui nessa oração do salmista, no Salmo 108, versículo 12. O que ele nos chama a atenção é que você e eu devemos colocar a nossa confiança única e exclusivamente no Senhor. E eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia aí, aonde você está, no Salmo de número 107. Esse salmo é fantástico. Ele inicia o 5º livro dos Salmos e é uma declaração não só de pedido de socorro a Deus nos momentos difíceis que o povo de Deus estava atravessando, mas é também um cântico de e exaltação a Deus, incluindo gratidão, porque eles confiavam que Deus iria socorrê-los nos momentos de angústia que eles estavam atravessando. Sabe, os momentos em que o inimigo se levantou contra o povo de Deus, ao povo de Deus foi revelado que eles só tinham uma pessoa a quem eles poderiam recorrer, que era o Deus a quem eles servem. Em muitas situações, eles foram desobedientes, eles agiram com dura cerviz, endureceram o seu coração, abandonaram o Senhor e foram buscar socorro no braço do homem. Que o povo de Deus buscou auxílio no braço do homem, ele não encontrou o socorro que ele precisava. Porque esse socorro, essa busca de ajuda, de auxílio no braço do homem, é vão, é inútil, não produz efeito positivo algum para a vida daqueles que o buscam. Nesses momentos, eles deveriam buscar ajuda naqueles que nunca os abandonou, que nunca os desamparou, que nunca os deixou só. E se você ler a história do povo de Israel, você vai ver que mesmo em meio às infidelidades do seu povo, mesmo quando o povo voltou as costas para o Senhor, Deus deu para eles sempre um lugar de arrependimento, para que eles pudessem voltar atrás
e pudessem desfrutar da bondade, da fidelidade, do amor e do socorro que só poderia vir da parte do Senhor. E aí, quando a gente se volta para esse Salmo 107, eu não vou ler todo o texto para você, porque ele é muito grande, mas eu queria destacar dentro desse texto do Salmo 107 algumas coisas muito interessantes e que são repetitivas. Os versículos dentro desse salmo que se repetem em algumas situações, porque eles são colocados dentro de um mesmo contexto, mas cada clamor invocava a Deus de uma maneira diferente e trazia uma resposta de Deus por cada clamor que eles levantavam. Dentro desse salmo, eu queria trabalhar com você 3 coisas que são muito importantes quando nós buscamos o auxílio do Senhor. A primeira coisa é o clamor. A primeira coisa são as nossas orações, é a nossa intercessão diante do Pai, é o nosso pedido de socorro, é quando nós nos voltamos para o Senhor, abrimos os nossos lábios e pedimos a Deus aquilo que nós estamos precisando. Eu sei que nessa hora você está precisando de alguma coisa da parte do Senhor. Eu sei que nessa hora você precisa levantar um clamor a Deus para que Deus seja o teu socorro nessa situação difícil que você está atravessando. A primeira coisa é clamar. E quando nós clamamos, Deus responde às nossas orações de acordo com o clamor que nós levantamos a Ele. Jesus disse: tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu farei. Jesus abriu um caminho que nos conduziu à presença de Deus, onde poderíamos colocar diante dele os nossos clamores. Clamor é derramar lágrimas, clamor é chorar na presença do Senhor, clamor é rasgar o coração e dizer para Deus: até quando, Senhor? Não aguento mais, Senhor, está difícil, está insuportável, não tenho mais forças, não tenho mais ânimo, não tenho mais coragem, não consigo avançar, não tenho mais a quem recorrer. Quando nós levantamos esse clamor, querido, Deus responde às nossas orações, responde no seu tempo, responde à sua maneira, responde segundo a sua vontade e o seu propósito para as nossas vidas. Então nós clamamos, recebemos a resposta das nossas orações. Nós precisamos fazer e aprendemos aqui nesse salmo é gratidão, ações de graças ao Senhor, porque um dia na nossa angústia clamamos, buscamos, Ele respondeu às nossas orações e agora, querido, o que precisamos fazer diante das respostas das nossas orações é oferecer a Deus as nossas ações. Senhor, porque temos aprendido que um coração agradecido atrai o coração de Deus. Um coração agradecido atrai a bondade do Senhor. Um coração agradecido atrai a fidelidade do Senhor. Um coração agradecido move o coração de Deus em nosso favor e em favor daqueles que nos cercam. Eu queria estimular você hoje a fazer 3 coisas: clamar, parar para ouvir Deus em relação às respostas que Ele vai nos dar por causa das nossas orações e agradecê-lo, porque Ele tem cuidado de nós. E eu queria destacar aqui algumas coisas que acontecem quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós buscamos em Deus o auxílio que nós estamos precisando, quando nós acreditamos que somente em Deus nós encontraremos o socorro que nós estamos precisando. Bem, eu queria primeiro ressaltar aqui para você o que o salmista disse do versículo 6 até o versículo 8, lá do Salmo 107. Presta atenção, no versículo 6, o salmista escreve: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. A primeira coisa que o salmista faz questão de ressaltar é que o povo de Deus, no momento de angústia, clamou ao Senhor. Clamor é falar a Deus em altas vozes, é gritar bem alto para que possa ser ouvido. E quando no momento de angústia eles clamaram ao Senhor, o salmista diz que Deus os livrou das suas tribulações.
o versículo 7 diz que aquele clamou no meio da angústia, que foi levantado ao Senhor e trouxe livramento das tribulações. Sabe o que produziu? Uma resposta poderosa do Senhor. E o versículo 7 diz que Deus os conduziu pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Acredita-se que esse salmo foi escrito enquanto o povo estava cativo na Babilônia. E o povo estava clamando a Deus que Deus pudesse mostrar para eles um caminho que pudesse levá-los de volta à cidade de origem deles. Tornar para Jerusalém, que eles pudessem voltar para casa e fossem libertos daquele cativeiro que eles estavam vivendo ali na Babilônia. Então eles clamaram na sua angústia e Deus os livrou das tribulações que eles estavam passando. Sabe o que Deus fez com eles? E é a primeira lição que nós precisamos aprender aqui nessa noite com esse salmo, é que Deus nos conduz a caminhos retos. A caminhos retos, amados. Às vezes precisamos tomar decisões e algumas delas precisam ser tomadas em momentos de pressão. E aquele momento de pressão em algumas situações nos leva a um estado de angústia, a um estado de pressão tão profunda que ficamos indecisos em relação às nossas tomadas de decisões. Às vezes até nos precipitamos e tomamos as decisões erradas e trilhamos caminhos que Deus não tinha preparado para nós. Geralmente isso se dá quando nós buscamos o socorro na parte do homem, no braço do homem. E às vezes o socorro do homem vai nos conduzir por caminhos que Deus não quer que estejamos trilhando. Mas eles clamaram, pediram a Deus um caminho plano, um caminho reto, um caminho direito, para que eles pudessem voltar para a habitação deles. E no versículo 7, o salmista traz aqui que Deus respondeu e disse para eles que eles seriam guiados por um caminho direito e que eles voltariam para o lugar da sua habitação. Sabe o que eles fizeram? Com a resposta de Deus por causa do clamor, disse o salmista no versículo 8: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Querido, clamor respondido exige de mim e de você gratidão. Porque todas as vezes que nós clamamos a Deus, confiando nele, Deus nos guia por caminhos direitos, por caminhos retos, por caminhos planos. A segunda coisa que nós aprendemos aqui quando confiamos em Deus, quando reconhecemos que o nosso auxílio está no Senhor, é que Deus nos livra da morte e das cadeias que nos aprisionam. Pelo menos é o que o salmista relata do versículo 13 até o versículo 15. E no versículo 6 e o versículo 8, ele diz: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Vocês observaram que ele está repetindo aqui o versículo 6? Mas aí no versículo 14 vem a resposta do clamor deles. Diz que Deus os tirou das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Quando nós levantamos um clamor ao Senhor no meio da nossa angústia, nós temos a plena certeza de que seremos livres das tribulações que nos cercam. E essa libertação dessas tribulações vai nos tirar das trevas, das sombras da morte e vai despedaçar as nossas cadeias. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa hora? É que quando nós confiamos nele, quando nós clamamos a ele, ele nos livra da morte e das cadeias que nos prendem. Deus morte, quer seja emocional, quer seja espiritual, quer seja física. Deus hoje quer livrar você das cadeias que aprisionam você na sua alma e na sua mente. Deus hoje quer despedaçar todo o jugo de escravidão que tem aprisionado você e que tem feito com que você busque o socorro que você precisa no homem. E a busca desse socorro é inútil. Deus quer te trazer para ele. Deus quer trazer você para a presença dele e dizer para você: filho, confia em mim, clama a mim e você terá a resposta das suas orações. E a garantia é que se você e eu clamarmos,
além de sermos direcionados por caminhos direitos e livres de todas as ideias que nos aprisionam. Mas não para por aí não. Olha que coisa fantástica. O salmista continua repetindo no versículo 19 e no versículo 21 o que ele disse nos versículos anteriores. É sempre o clamor e é sempre a gratidão. Então ele diz novamente no versículo 19: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. O verso 20 traz a resposta desse clamor e desse livramento e diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Uau! Sabe, quando você e eu confiamos no Senhor, quando você e eu invocamos o Senhor, sabe o que Deus faz? Ele envia a sua palavra e nos sara e nos livra daquilo que nos é mortal. A palavra de Deus é curadora. A palavra de Deus, ela sara, ela restaura a alma do homem, ela restaura o seu emocional. A palavra de Deus tem o poder de curar as nossas feridas. Jesus um dia disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra que nos é pregada, a palavra que estudamos, a palavra que o Senhor nos revela, ela cura, ela restaura, ela sara o homem, o seu íntimo. Deus, quando clamamos, nos proporciona caminhos direitos, nos livra da morte das cadeias e nos traz cura por intermédio da sua palavra. Sabe numa coisa que eu confio muito e acredito firmemente, porque eu sei que Ele não é homem para que minta e nem é filho do homem para que se arrependa, é que Deus diz que toda palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Recebe hoje, querida, a palavra de cura sobre a sua vida, que as suas emoções sejam curadas, que as suas emoções sejam saradas, que você receba cura no físico agora, que a enfermidade seja desalojada do seu corpo físico agora, em nome de Jesus, que você seja sarado no seu espírito e que você se volte para o Senhor, que você se reconcilie com Ele através da sua palavra. Clame ao Senhor e você pode receber todas essas coisas ainda hoje, querido. E no verso 21 ele repete a palavra de gratidão e diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com. Clame, receba a resposta de Deus e agradeça a Ele por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Sabe, tem mais um ensinamento desse salmo que é poderoso para aqueles que decidem confiar no Senhor. Do verso 28 até o verso 31, novamente as repetições da palavra de clamor e da palavra de gratidão, mas olha o efeito poderoso que há na vida daqueles que recebem a resposta do Senhor. Novamente o salmista diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Olha o que dizem os versos 29 e 30. É sobrenatural. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Querido, você quer um porto seguro para a sua vida? Você quer bonança? Você quer libertação das tempestades? Você quer viver uma vida calma, sossegada, quieta e tranquila, mesmo no meio de todas as tribulações? Confie no Senhor. Clame a Ele. Busque nele as respostas que você precisa. E você encontrará. A garantia é: clame ao Senhor na angústia e você será livre das tribulações que têm cercado você. E quando esse povo aqui clamou, sobrenaturalmente Deus fez cessar a tormenta que se levantava contra eles. As ondas se acalmaram.
O mar agitado foi embora e virou o mar de calmaria. As ondas agitadas cessaram e viraram marolas suaves e tranquilas que poderiam ser contempladas. E mais, quando eles viram tudo isso, eles se alegraram com aquela bonança. Agora se veja numa situação de uma grande tempestade que você está atravessando ou que esteja atravessando. E de repente Deus se revela para você no meio do e faz aquela tempestade cessar, faz aquelas ondas se acalmarem, e aquilo vai gerar uma alegria no seu coração com aquele momento de bonança que você vai começar a viver. E sabe aonde você vai se encontrar? Porque Deus ouviu o seu clamor e te levou para esse lugar. É o desejado porto seguro que você e eu temos buscado todos os dias das nossas vidas. Quem não deseja viver em um porto seguro, viver uma vida quieta, sossegada, tranquila, uma vida de paz, e mesmo que olhe e veja a guerra se estourando ao seu redor, tenha plena confiança de que tem alguém no barco com você, e esse alguém é Jesus, que faz acalmar a tempestade, assim como Deus fez com o seu povo no passado. As tempestades para eles era a prisão, era o cativeiro, era a escravidão que eles estavam vivendo, era a escassez pela qual eles estavam passando, era a falta de esperança, de perspectiva para algo novo que eles estavam sentindo. Mas Deus veio em tempo oportuno e os socorreu, e os livrou das tribulações que eles estavam passando, e fez cessar a angústia que aquele povo estava sendo dominado por elas. E sabe o que eles fizeram? Renderam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Querido, eu quero estimular você a ler esse salmo na perspectiva de que quando eu clamo, Deus responde às minhas orações e gera em mim uma gratidão tão profunda que vai atrair o coração de Deus na atender aos anseios do meu coração. Quando eu digo isso para você, quando eu relato isso para você nessa hora, eu não estou dizendo que você não vai passar por lutas. Eu não estou dizendo que você não vai passar por adversidades. Elas fazem parte da nossa história. Elas fazem parte da nossa caminhada. É assim mesmo. Mas quando você e eu estivermos nelas, devemos lembrar de uma coisa. Eu tenho a quem clamar. E aquele a quem eu clamar, ele vai responder as minhas orações. E quando ele responder as minhas orações, eu vou me encher de gratidão por causa da sua bondade e das suas maravilhas para com o seu povo. Eu queria estimular você a buscar somente em Deus o socorro que você precisa nos momentos de angústia que você estiver atravessando. Você que está participando conosco, eu não sei como está a sua vida, não sei quais são os problemas que você está atravessando, mas eu quero dizer algo especial para você. Confie no Senhor. Acredite nele. Coloque diante dele todas as angústias que têm assombrado a sua vida. Deus vai trazer livramento das tribulações que você tem passado. Deus vai responder às suas orações. Deus vai gerar em você um coração grato por causa da fidelidade e da bondade dele. Sabe, uma coisa profunda e muito reveladora, o profeta Jeremias deixou escrito para mim e para você. Ele disse que nós não devemos jamais colocar a nossa confiança no socorro do homem. Jamais. Jamais. Ele escreveu lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, assim diz o Senhor. Ouça isso, querido. Assim diz o Senhor. Veja bem. Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Colocar a nossa confiança no socorro do homem é apartar o nosso coração de Deus.
É nos afastarmos de um relacionamento com aquele que pode nos socorrer, com aquele que pode nos auxiliar nos momentos difíceis, nos momentos de angústia. Quando nós colocamos a nossa confiança no braço do homem, quando vamos buscar socorro no homem, isso é maldição para as nossas vidas. É o relato de Jeremias. Amaldiçoado é aquele que busca socorro no homem, que faz da carne mortal o seu braço e acaba apartando o seu coração do Senhor. Mas no versículo 7, lá mesmo de Jeremias 17, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu estou falando nessa hora para pessoas abençoadas, que têm colocado a sua confiança no Senhor e que jamais devem tirar a sua confiança dele. Acredite, querido, Deus vai socorrer você. Quando você olhar para todos os lados, ainda que você deseje buscar o socorro no homem, e mesmo assim você não encontrar quem possa te socorrer, saiba de uma coisa: Deus está com você e Ele quer socorrer você nesse momento difícil. Diante de tudo isso que nós ouvimos nessa noite, diante de tudo isso que nos é revelado nessa noite, Salmo 107, no último versículo, o salmista escreve algo fantástico. Diante de todo o relato que foi apresentado, ele encerra o Salmo 107 dizendo para mim e para você: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: seja sábio. Seja sábio. E como eu posso ser sábio, Sérgio? Atentando para os ensinamentos que o Senhor tem manifestado. Confia no Senhor e Ele endireitará os seus caminhos. Confia no Senhor e Ele traçará caminhos retos para mim e para você. Confia no Senhor e Ele nos livrará da morte, das cadeias que nos prendem. Confia no Senhor e Ele trará para mim e para você a segurança que nós precisamos para esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Confia no Senhor, querido. E nós queremos encerrar essa palavra nessa noite, liberando uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa nação, como homens e mulheres que buscam auxílio no Senhor e não no socorro do homem. Quem busca auxílio no Senhor e não no socorro do homem vai viver o que o Salmo 108, versículo 13 declara. E diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Querido, palavra de vida para você hoje. Confia no Senhor, faz do Senhor o teu auxílio, o teu socorro, e você vai fazer proezas em Deus. E todos os inimigos espirituais que têm se levantado contra a sua vida serão aniquilados por uma única palavra do Senhor. O Deus que nos ama, o Deus que nos supre, o Deus que nos socorre nos momentos de aflições. Eu quero orar